O diretor técnico do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, concedeu uma entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do CT Parque Gigante, buscando mudar a perspectiva do Grenal do próximo final de semana. E muitas informações importantes e declarações bombásticas foram dadas pelo dirigente colorado. Ele falou sobre a culpa e responsabilidade do grupo de jogadores nesse momento de instabilidade do clube. Falou também a respeito do seu trabalho e sobre o episódio Fernando, garantindo que o retorno do jogador é uma pauta presente no bastidor colorado, mas o tema mais delicado também foi tratado de maneira sincera e clara por D'Alessandro. Ele não garantiu o técnico Roger Machado em uma eventual derrota no Clássico Grenal deste final de semana, mesmo que tenha defendido o treinador, afirmando que existe convicção de que o trabalho é feito de maneira positiva por este profissional. Todos os detalhes da entrevista que vira e muda o jogo do Clássico Grenal, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero fazer um resumo das principais partes da entrevista coletiva de Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, que concedeu entrevista coletiva aqui no CT Parque Gigante às vésperas do Grenal, com o intuito de mobilizar o torcedor, com o intuito de dar explicações pelo momento vivido atualmente pelo clube. Um momento que o próprio dirigente admitiu que é negativo. A chegada de D'Alessandro, ela já mostra uma mobilização por parte do departamento de futebol para este confronto. Estiveram presentes com o D'Alessandro, o executivo de futebol, André Mazzucco, o vice de futebol, José Olavo Bisol, o diretor jurídico do departamento de futebol, Felipe Dallegrave, uma comitiva do departamento de futebol que acompanhou de perto a entrevista do dirigente, a fim de ter este ambiente de mobilização. E o início da entrevista de D'Alessandro foi um início onde ele baixou a guarda. Ele abriu sendo sincero e pedindo desculpas para o torcedor pelo momento vivido atualmente pela equipe, pelos resultados que a equipe vem tendo nos últimos jogos. E sendo bastante claro ao repetir o discurso do vice de futebol José Olavo Bisol, que colocou na conta dos jogadores a responsabilidade pelo momento vivido. D'Alessandro disse que não é sobre perder, é sobre a forma com a qual perdemos e que não podemos negociar. Esta foi a fala de D'Alessandro principal, aumentando o ambiente de responsabilidade para o vestiário e para o grupo de jogadores. Ele pediu a mobilização da torcida, pediu a confiança da torcida, informando que ele já viveu momentos piores no clube, lembrou 2013, quando o Inter estava jogando fora de casa, e que este grupo, com este trabalho, tem a capacidade de reverter esta situação. Ele colocou na conta dos jogadores, como o Bisol fez, e disse que os jogadores sabem disso e aceitaram esta cobrança. E cobrança foi uma palavra muito utilizada na entrevista coletiva do diretor. D'Alessandro disse que essa cobrança é constante, da parte dele, da parte do Roger, que comunicou isto ao grupo, esta cobrança, da parte dos outros dirigentes e da parte das próprias lideranças do grupo. De acordo com o D'Alessandro, os jogadores reconhecem que são eles os responsáveis pelo momento ruim e por posturas que são inaceitáveis e inegociáveis, como a que o Inter apresentou na partida contra a equipe do Palmeiras. Ele disse sobre o trabalho do Roger, que o Roger é um profissional muito competente, um dos melhores com os quais ele já trabalhou neste cargo de dirigente. Disse que quer muito acreditar no trabalho do Roger e que quer muito que o trabalho do Roger se recupere, que tenha continuidade, que este é um propósito pessoal do D'Alessandro, dar continuidade aos trabalhos, para não agir apenas pelas emoções dos resultados. Mas D'Alessandro usou uma expressão de segurar até o limite e disse que ele se compromete a segurar Roger até o limite. E durante estas falas, ele já dá alguns indicativos a respeito do limite. E depois o limite foi colocado para ele nessa entrevista coletiva. O repórter Tomás Rames, do GE, perguntou
se o limite é o clássico Grenal. E D'Alessandro deu a entender que sim. Tomás perguntou se D'Alessandro garante Roger para o clássico Grenal. E D'Alessandro não garantiu, ao dizer que a fala do Bisol sobre garantir Roger era visando o Grenal. Falou também o D'Alessandro que não pensa no que pode acontecer depois do clássico Grenal, porque entende que o Inter vai vencer o Grenal e que o Roger vai se recuperar. Mas, obviamente, que colocando isso, ele também não garante que mesmo com uma derrota, mesmo com um resultado negativo, existe uma convicção para manter o Roger independente do resultado. Ele não se colocou nesta situação, como, por exemplo, o Bisol se colocou garantindo o Roger para o clássico Grenal deste final de semana. O Roger, depois eu complementei esta pergunta, questionando a ele como que é para o dirigente que tem tanta convicção no trabalho, que tem tanta convicção de que o Roger é um profissional competente, de que não é dele toda a responsabilidade pelos resultados ruins, como que é para um dirigente ter que se desfazer desta convicção e desligar o Roger em um eventual resultado do Grenal. E o D'Alessandro disse que não conjectura isso. Porque ele não pensa em uma derrota do Grenal, ele só espera uma vitória e que está trabalhando para esta vitória, mas fez um desabafo um pouco mais complexo a respeito do momento do Inter, que ele entende que é um momento ruim, de responsabilidade de todos, voltou a falar dos jogadores, mas saiu pela tangente e não quis garantir de novo, ainda assim, que o resultado mantém Roger Machado no cargo, e isso o D'Alessandro no bastidor deu a entender que de fato sabe que uma derrota no Grenal pode sim inviabilizar o trabalho do técnico Roger Machado. A todo momento da entrevista, o D'Alessandro mostrou uma mobilização para este clássico e de todo momento ele pediu desculpas para o torcedor e admitiu falhas, dizendo, cara, eu já nem tenho muito o que dizer pro torcedor, porque em vários momentos a gente pediu ajuda deles e a gente acabou não correspondendo contra o Flamengo, contra o Fluminense, mas pediu pro torcedor confiar no trabalho que está sendo feito e que inegociavelmente precisa ter algum tipo de reviravolta no clássico Grenal deste final de semana. A vitória é só o que interessa e sim, se não houver um resultado positivo no Grenal, podem haver mudanças e o que é inegociável, que é a vitória, pode trazer algum tipo de consequência. O D'Alessandro também deu algumas cutucadas na imprensa, tá? Em alguns momentos, eu até falei sobre isso no AM Colorado, que cara, mais do que querer, e o D'Alessandro de fato veio com uma proposta de guarda baixa, ele é disso, ele é de dar respostas, ele é de cutucar. Ele, por exemplo, criticou algum veículo identificado que não ficou claro quem que teria dito para os torcedores não irem ao estádio. Ele fez uma crítica mais contundente para isso. Falou sobre as pessoas não entenderem o cargo e a função que ele ocupa dentro do organograma do Departamento de Futebol Colorado, mas, no geral, foi um D'Alessandro contido, de guarda baixa e tentando mobilizar internamente e a torcida para o Grenal deste final de semana. Mas deixou nas entrelinhas bem claro que o Grenal é a última saída para uma recuperação do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, dentro desta temporada que, na própria visão do D'Alessandro, até o momento é ruim. Uma entrevista coletiva impactante e importante de D'Alessandro dentro do contexto do clássico deste final de semana. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!